Boa noite, meus irmãos. Um forte abraço. Que Deus abençoe hoje sempre. Estamos aqui firmes na presença do Senhor para mais um estudo bíblico. Como são os anjos? É um estudo que traz muita dúvida com muita gente. Tem corpo, não tem corpo? E aí? É espírito de morto? Tem gente que acredita que anjo é espírito de morto, né? E aí? Vamos juntos agora deixar o Senhor Jesus nos envolver com o manto sagrado dele, para que a luz do Espírito Santo possa se apoderar do nosso coração, mente e alma. Tá bom? Vamos orar então. Maravilhoso e eterno Deus, aqui queremos agradecer essa dádiva do Senhor e a conhecer um pouco também das suas criaturas que vivem para te servir, que são os anjos. Venha ser conosco, especialmente com toda a família, com todos que aqui estão conosco, suas famílias representadas, e que a luz do Espírito Santo possa nos guiar passo a passo, dando entendimento de como são os anjos. Obrigado por todas as tuas bênçãos e a ti te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Qual a origem dos anjos? Vamos lá. Salmo 148 fala qual é a origem dos anjos. Aliás, o Salmo 148 ele é interessante. Sabe por quê? Ele fala de como os anjos adoram a Deus, rendem glória a Deus. E é interessante, né? Por quê? Porque deve ser um pouco diferente da gente, né? Porque os anjos são perfeitos, eles não têm pecado. Então, olha só. Salmos 148, verso 2 e 5 diz assim: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Ou seja, o Senhor mandou e os anjos foram criados. Ou seja, são criaturas de Deus, né? Interessante, né? São eles espíritos imortos? Ô louco, acabamos de ver que são criados por Deus. Gênesis 3:24. Vamos lá. Gênesis 3:24. 3:24 diz assim: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, ficou ali um anjo querubim. O que é um anjo querubim? É um anjo de extremo poder, porque ele chefia um grupo de anjos. Uma legião de anjos. Tá certo? Ficou ali guardando a árvore da vida para que ninguém chegasse perto dela, pegasse o fruto da eternidade, que nos concede a eternidade. E além disso, uma espada ficava rodando ao redor da árvore da vida para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante, né? Isaías 6, de 1 a 7. Vamos lá. Isaías 6, de 1 a 7. Isaías 6, de 1 a 7. Está aqui Isaías. Vamos lá para o capítulo 6. 6, de 1 a 7 diz assim, olha só. A visão de Isaías e o seu chamamento. Chamamento de Isaías. Deus nos chama. Para quê? Para exercer uma vocação. No caso de Isaías, Deus estava chamando ele para ser um profeta. Vamos lá. Isaías 6, de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins. Serafins é um tipo de anjo. Tá? Serafins são os anjos incumbidos de proteger aqueles que pregam a palavra de Deus. Por exemplo, você vai na casa do seu colega dar um estudo bíblico. O anjo serafim vai adiante, vai lá na frente de você, para limpar o caminho. Se tiver um assaltante, esse assaltante vai ter vontade de ir para um outro lugar. E o caminho vai ficar limpo. E você não vai ser assaltado. Entendeu? E ele fica presente ali no estudo bíblico.
Ele é guardião da palavra de Deus. Fica vendo ali, ministração da palavra de Deus. Tá certo? Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Interessante, né? Por que cobrir o rosto? Porque todo aquele que verá a glória de Deus, esse morrerá. Reverência, né? Do anjo diante do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor Jesus. Então Isaías pensou que ele ia morrer. Tá certo? Mas ele estava protegido porque foi uma visão concedida por Deus a ele. Tá certo? Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é um aparelho que você usa para pegar objetos. Tá? Aqui no caso pegou a brasa viva ali, né, em fogo, tá certo? Do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ou seja, Isaías estava purificado, não estava mais de lábios impuros. O que diz 1 João capítulo 1, verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Isaías estava purificado, pronto para aceitar o chamado divino e ser profeta de Deus. Profeta de Deus. Tá certo? Tá bom? Constituem família, Mateus 22, 30. Mateus 22, 30. Está aqui. Vamos lá. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Jesus estava explicando que na nossa ressurreição nós não vamos nos casar, nem se dar em casamento. Você vai lá, você vai conhecer sua esposa, seus filhos, vai viver junto com eles, mas não vai ter algumas coisas que existem aqui nesse mundo, entendeu? Vai ser relacionamento de bons amigos, familiares. Simples assim, ponto final. Ponto final. Entendeu? Como os anjos. Não se dão em casamento. Mas vai ser muito bom a gente ficar lá, não vai? Salvos, uma eternidade, cantarem nos louvores adentro, viver em plenitude de espírito, conhecer profundamente a palavra de Deus. Muitas coisas que a gente não conhece hoje, por exemplo, como o mistério de Babilônia. A gente conhece uma pequenina parte. Creio eu que nem 30% do mistério. Lá nós vamos conhecer todo esse mistério. Tá certo? E assim por diante. E vai ter coisas maravilhosas que a mente humana, coitada da mente humana, nem consegue alcançar. Quantos são os anjos? Apocalipse 5:11. Vamos lá. Apocalipse 5, verso 11. Diz assim: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, uma quantia muito grande. Você olha assim e se desanima de contar. Entendeu? Muito grande. Muito grande mesmo. Tem corpo os anjos? Será que os anjos têm corpo? 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios 15. É isso mesmo? Isso mesmo. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15. Olha só, 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ou seja, quando você ressuscitar, você vai ter um corpo, não vai? Mas não mais um corpo em pecado, é isso que Paulo está explicando. Um corpo em poder.
você vai viver em plenitude de espírito, assim como o anjo, que não tem pecado. Mas tem corpo? Tem. Olha lá, verso 44 agora. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Ou seja, o que Paulo está explicando? Que você vai ressuscitar em corpo espiritual, você vai agir no espírito, sem pecado. Mas você tem um corpo. Mas você não age mais pelo corpo, pela carne. Carne, símbolo do pecado. Entende? Você vai agir no espírito, com ausência de pecado, plenitude de espírito. É isso que Paulo está explicando. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. No anjo há um corpo natural, mas há também o corpo espiritual. E o anjo age prevalecendo no espírito, uma vida de pureza, porque ele não tem pecado. É isso que Paulo está explicando. O apóstolo Paulo. Tá ok? Comparar com Lucas. Lucas está aqui, ó. Tá aqui. Lucas 24. Tá aqui. Lucas 24, 36, 39 e 41. Vamos lá. 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Ou seja, Jesus teve que comer com eles, para eles verem Jesus comer, para eles acreditarem. Tamanha alegria, tamanha felicidade de ver ali o Mestre novamente junto com eles. Eles estavam desanimados, né? O Senhor Jesus tinha sido morto na cruz do Calvário. E ali Jesus ressuscita e mostra as chagas, né? Pede até para Tomé, né? Apalpai e me vede, que sou eu mesmo. Tremendo, né? Muito, muito maravilhoso. Que duas grandes classes de anjo há? Ué, horas. Apocalipse 12, 7 e 9. Apocalipse 12, 7 e 9. Duas classes de anjos, né? Os anjos de Deus e os anjos de Lúcifer. Olha lá. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Miguel. Você vê que Deus é tão honesto, mas tão honesto, que Jesus agora, ele deixa de si, deixa da sua pessoa Deus, e passa a ser um anjo. Miguel. Quando Jesus está sob este nome, Miguel, ele está em guerra, em conflito. Tá certo? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No céu não habita pecado. Como é que Lúcifer vai viver lá nos céus fazendo rebelião contra o Senhor Jesus? Sem condições, né, irmãos? Sem condições. Tá certo? O que fazem os anjos maus, os anjos de Lúcifer? Esse aqui é tremendo, hein? 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 11. Olha que terrível, hein? Versos 14 e 15, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dando uma de bonzinho, né? 15. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Parece um anjo de luz aqui, e aí? Como é que você vai saber se o anjo é de Deus ou o anjo é de Lúcifer? Tem duas perguntas. Ou é as cartas de Pedro ou as cartas de João, tá?
lá pertinho de Apocalipse, 1º, 2º, 3º João. Crê que o Senhor Jesus é Deus? Tu crês que o Senhor Jesus habitou aqui em carne? Se ficar em silêncio, não é anjo de Deus. Tá certo? Não é anjo de Deus. Ou seja, se disfarçam, né? Adivinha para quê se disfarçar? Em anjo de luz. Efésios 6, 11 e 12. Vamos lá. Efésios 6, 11 e 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, uma pessoa fez mal para você, a sua luta não é contra essa pessoa, mas contra o espírito que está levando essa pessoa a fazer esse mal contra você. Percebe? É que nem Deus. Deus detesta o pecado, porém ama o pecador. Assim você deve agir no espírito. Resgatar essa pessoa para a luz, para que ela não faça mais mal para ninguém e nem para você. Entende? Lutam contra nós, né? 1 Timóteo 4:1. Vamos lá. 1 Timóteo 4, verso 1 está aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Rapaz, ainda tem gente que fala assim, não, eu vou naquela igreja aí hoje. Ontem eu fui naquela outra, hoje eu vou nessa. Porque toda igreja é de Deus. Ah, é? Olha o que ele está falando aqui. Olha o que Apocalipse fala. Olha o que Apocalipse fala também. Aqui, ó. Apocalipse. Gente, a coisa não é simples assim, não. Pelo contrário, pouquíssimas igrejas levam a palavra de Deus como deve. Olha lá, Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia. Quem que é Babilônia? Roma papal. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia é a grande mãe. Mãe não é mulher? É. Então, mulher é o que na profecia? Igreja. Você já estudou, né? Os símbolos proféticos lá. Babilônia é a grande mãe. Mulher. Mãe das meretrizes. Meretrizes também são mulheres que prostituíram a palavra de Deus. Babilônia cria as doutrinas falsas. E as suas meretrizes, igrejas falsas também, igrejas apostatadas da fé, separadas da fé. Aceita. Aceita essa doutrina. Tem que fazer que nem os bereanos. Ir lá na palavra de Deus, ver se isso procede de Deus, se não procede. Vai comer gato por lebre? Não dá, né, gente? Não dá, né? A Bíblia fala, guarda sábado, guarda domingo. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. Segue o caminho reto, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. Hoje eu me desvio pela direita, amanhã pela esquerda. E Deus vai ser obrigado a aceitar tudo isso? Todo esse balaio de gato? Com perdão da palavra, né? Uma bagunça, né? Uma bagunça, irmão. A Bíblia é tão clara, tão precisa, tão exata, tão cheia de luz no Espírito Santo. Tá certo? Tenhamos a prudência, a cautela, né? De buscar conhecer a palavra de Deus. Então, ensinam erros, né? Ensinam coisas erradas, doutrinas erradas. O que fazem os anjos bons? Salmo 34, 7. Vamos lá. Salmo 34, 7. Tá aqui, ó. Olha só. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Olha.
Os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livram. Tremendo, hein? Vamos lá. Salmo 91, 11. Vamos lá. Salmo 91. Salmo 91, 11. Está aqui. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. A cada passo que você dá. Que maravilha, hein? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Rapaz, que conforto, que paz, que alegria que é ter essa guarda, né? Por isso que o mesmo Salmo fala que o Senhor Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso porto seguro, né? Nos protegem, acampam sempre ao nosso redor. Mateus 18:10, vamos lá ver o que acontece lá em Mateus 18:10. Mateus 18, verso 10, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Olha, que maravilha. Só que cobre o rosto, né? Com as asas, né? Que nem a gente leu. Maravilha, hein? Eclesiastes 5:6. Eclesiastes, vamos voltar lá. Eclesiastes 5, verso 6 diz assim: Não consintas que a tua boca te faça culpado. Ou seja, ser prudente no falar, né? Nem digas diante do mensageiro de Deus, ou seja, diante do anjo, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Que coisa, hein? Ou seja, quem quer servir a Deus tem que andar diligentemente e fazer o que a Bíblia pede. A Bíblia não pede para imitar o Senhor Jesus? Lógico que nós não vamos conseguir. Levou a missão dele sem pecado, uma missão extraordinária. Mas nós precisamos tentar. Tentar não é conseguir, tentar é perseverar na verdade. Tá certo? E Daniel 7:10. Daniel 7:10. Daniel 7:10 está aqui. Mais uma. Olha só. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ou seja, uma visão, né? A visão que Daniel teve do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Tremendo, né? E tinha aqui, ó, os anjos aqui, ó. Milhares e milhares o serviam. Quem serve a Deus é os anjos. Miríades e miríades estavam diante dele. Que coisa tremenda, né? Daniel 7:10. Que farão os anjos bons quando Jesus vier? Mateus 24:31. Mateus 24:31. 24. Verso 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus volta com todos os anjos. E o que os anjos vão fazer? Reunir os salvos dos quatro cantos da terra e levar até os ares com o Senhor Jesus. Apelo então do estudo de hoje. Continuamente anjos bons e maus disputam influência sobre nós. A qual deles nos submeteremos? Temamos a Deus. Vamos nos submeter a Deus, né?
Tá certo? Adeus. Tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja e guarde. E que Ele abençoe a sua vida. Que Ele dê forças a você e a mim, às nossas famílias, a perseverar. E força em nosso íntimo, em nosso coração, mente e alma, a levar essas maravilhas a tantas pessoas que sofrem sem esperança. Há tantas pessoas que precisam escutar um verso da Bíblia para tomar um ar, um fôlego de tanto sofrimento que anda passando. Possamos agir com misericórdia, com compaixão, com amor ao próximo, mediante essas pessoas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Amém.